Queridos irmãos, boa tarde. Estamos, neste momento, começando a nossa atividade, falando sobre o tema Nossas Casas em Tempos de Pandemia. Então, neste momento, vamos mentalizando a figura serena de Jesus, buscando também a presença amorável de Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua legião de trabalhadores, médicos, enfermeiros, para que possam fazer, nestes momentos de reflexões, em nossos lares, em nossas casas mentais, a limpeza, revigorando assim o nosso bom ânimo, a nossa saúde física e espiritual. Pedimos que cada um perceba seu ambiente, fazendo com que haja campo vibratório favorável para o trabalho dos nossos irmãos. Muita paz a todos. E vamos dando início à nossa atividade desta tarde. Meu nome é Fátima Bonamigo, sou trabalhadora desta sociedade e hoje nós vamos trabalhar um tema que está muito pertinente, porque nós estamos vivenciando esta quarentena, ou seja, estamos nos interiorizando, estamos também trazendo para o nosso campo, para a nossa tela mental, muito o otimismo, a prece e também a condição de autotratamento. E é nestes momentos que nós vamos entender o que a nossa sociedade faz como comemoração da Semana do Meio Ambiente. A nossa casa tem um setor que se chama gestão ambiental, que trata exatamente desta condição, onde nós vamos, através da preocupação e do conhecimento, identificar a importância deste tema, ambiente, e fazendo a leitura do que isso representa para nós. Então, vamos entendendo, ambiente é tudo aquilo, ou seja, aquele lugar, aquele espaço onde nós estamos, esse espaço que nos envolve e está à nossa volta. Então, é um meio físico que nos circunda. Por que isto é importante? Para que a gente entenda que as nossas casas são a condição de trabalho, mas não só a nossa casa física, a nossa casa mental, a nossa casa profissional,
todo lugar onde nós estamos em casa. Agora nós vamos entender melhor isso. Então, como que nós vamos trabalhar? Ambiente e socioambiental. Socioambiental é um conjunto de circunstâncias, de costumes, tanto culturais como econômicos, morais e sociais, ou problemas ambientais. Espiritismo e ecologia são duas verdades incontestáveis. É interessante lembrar, quando Kardec construiu as perguntas, a espiritualidade era um outro tempo, era um outro entendimento, uma outra forma de pensar e ver as coisas. O século XIX não se preocupava com a ecologia, apenas nessa época começavam-se a acender as luzes no panorama mundial. Hoje, século XX, passamos a enxergar o mundo com mais clareza, vivemos com mais luz. E exatamente nesse momento onde trabalhamos o século XXI, nós trazemos a globalização. Então, tudo isso nós vamos percebendo que vai se intermeando, vai se colocando junto, fazendo com que tenhamos, claro, que o tempo e a lei do progresso está sendo realizada pelo universo. Então, nós temos hoje uma consciência mais ecológica. Sabemos da importância da vida, da sua preservação, da preservação da natureza, trazendo esses conceitos para a atualidade social de pandemia. Problemas ambientais, como a poluição, escassez de chuvas, que é uma das coisas que nós estamos vivendo em nosso tempo. Problemas ambientais são problemas de ordem social, porque impactam na organização social e em nossas vidas. E qual a origem desses problemas? Seria por desconhecimento? Porque a ciência já não mostrou de forma clara? Somos conhecedores do seu impacto, do impacto que isso tudo tem na natureza. E isto será o pano de fundo da nossa reflexão de hoje. Então, nós vamos pensar casa mental em termos de pandemia. O que é casa mental? É o ambiente onde temos as nossas lembranças, as nossas experiências, é o que vivenciamos e construímos, são as nossas memórias, é aquilo que nós temos enquanto conhecimento de nós mesmos. E tudo isso cria-se uma psicosfera. Meu Deus, e o que é psicosfera? É o que chamamos esse ambiente. A psicosfera é uma palavra, ela vem do grego e é muito usada pelo Espiritismo como uma atmosfera psíquica. É um campo de emanação eletromagnética que envolve o ser humano, mais ou menos como o ambiente. Lembra que nós começamos, que o ambiente nos envolve. Essa psicosfera é a mesma coisa. E o que é mente? Alma. A mente é o espírito, o princípio da inteligência, são os nossos pensamentos, a vontade, o senso moral, é a nossa condição individual enquanto centelha divina. E corpo? O corpo
é um envoltório material, físico. O corpo põe o espírito em relação com o mundo exterior. É o veículo que nos permite andar, transitar por todo esse caminho, por essa jornada. E se a mente é a nossa primeira casa, como cuidamos dessa valiosa casa? Quais as ferramentas espíritas que nós temos para trabalhar, por exemplo, o perdão, as ofensas, as depressões, a ansiedade, o orgulho, a raiva, a ignorância, o amor, o auto-amor também. Como cuidamos deste corpo que nos possibilita tudo isso, do nosso corpo físico? Porque nós podemos pensar, somos um corpo e temos um espírito? Ou somos um espírito e temos um corpo? Como fazemos espírito e corpo? Tratando-se de uma condição magnética, as nossas crenças, os nossos hábitos, os nossos pensamentos, a nossa saúde, como nós cuidamos de tudo isso. Lembra que nós falamos que a doutrina espírita nos dá ferramentas para que nós possamos trabalhar tudo isso. Uma das ferramentas para trabalharmos o corpo físico vem de um livro, Atendimento Fraterno, onde Joana de Ângeles diz: a psiconeuroendócrino-imunologia identificou que possuímos na saliva uma enzima que protege o nosso organismo de infecções viróticas. Isso é a imunoglobulina. O egoísta, o orgulhoso, aquele que não perdoa, aquela pessoa que é introspectiva, apaixonada, indiferente aos problemas, às dificuldades alheias, naquela questão realmente egóica, só ele. Essa pessoa, no seu físico, ela produz um estado onde haverá uma toxina que impedirá a fabricação da imunoglobulina, deixando esta pessoa à mercê das doenças. Bom, e o que seria a imunoglobulina? São os anticorpos. São as estruturas proteicas encontradas no plasma sanguíneo. Elas atuam contra organismos invasores do corpo, tais quais bactérias, vírus. E qual é a função dos anticorpos? É a defesa do nosso organismo. Elas vão neutralizar as toxinas dos parasitas extracelulares. Nossa, mas isso é uma senhora ferramenta. Sabendo disso, agora nós vamos só perguntar. Tá bom, mas como que se dá isso? Essa defesa, esse anticorpos? São as proteínas de anticorpos produzidas e secretadas por um glóbulo branco específico, chamado linfócito. Bem, qualquer hemograma que a gente for fazer,
vai estar lá naquela relação, linfócitos. Ali dá o quanto que o nosso corpo, o nosso físico está se protegendo de doenças, principalmente as viróticas, que as pessoas são muito afeitas a alergias, rinites, esses processos mais alérgicos. Bom, então é dessa forma que elas vão impedir a multiplicação desse agente invasor, inibindo a ação dessas toxinas liberadas, colaborando com o sistema imunológico. Ai, graças a Deus, agora chegamos num ponto onde nós já vamos poder começar a entender, juntando todas essas peças. Hoje, nós temos as angústias. E as angústias de hoje são as mais diversificadas. Alguns perderam seus entes queridos e não conseguem superar a dor dessas perdas. Outros não alcançam um relacionamento estável na vida afetiva ou mesmo na sua vida familiar e transferem para o convívio social os seus conflitos e desajustam-se. Há os vitimados pela pobreza, pelo desemprego, pelos vícios das drogas, do álcool, do tabagismo. Eles sofrem um abandono e, de certo modo, são atingidos por um meio hostil de uma sociedade ainda não transformada pelas luzes do Evangelho. E aí criamos todos nós, as doenças da mente, do corpo, as emoções. Nós temos, meus irmãos, na questão do Livro dos Espíritos, 459, os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Sim. A influência deles é muito maior do que imaginais. Muito frequentemente são eles que vos dirigem. Muito frequentemente são eles que vos dirigem. E aí cabe para nós uma reflexão. Vamos nos perguntar: quando nós buscamos no nosso telefone celular, no WhatsApp, a interação com aquela comunicação, ela forma em nós um pensamento. Esse pensamento, ela nos dá uma emoção. E essa emoção, ela vai se transformando, muitas vezes, em ações. Mas nós não ficamos somente no WhatsApp. Nós vamos para o Facebook. E já levamos para lá o
pensamento, a emoção. E quanto mais nós vamos entrando nesse psiquismo e vamos nos hipnotizando nessa questão de participar de todo este andamento, nós ainda muitas vezes damos uma passadinha pelo Instagram. Neste caminho, nessa jornada, que mesmo sendo curta, esse pensamento ele vai se cristalizando. E este pensamento cristalizado, nós vamos chamar de forma-pensamento. Forma-pensamento já é uma realidade. Já não é mais tão pura emoção, tão puro pensamento, não. Já é uma realidade. Nós já fizemos, nós já idealizamos, formamos um corpo. E este corpo é o que nós chamamos de forma-pensamento. No Livro dos Espíritos, na questão 465, Kardec pergunta aos bons espíritos: com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Objetivo de fazer com que vocês sofram como eles. Então, pensemos, somos todos espíritos, alguns encarnados, outros desencarnados, mas somos todos espíritos e somos todos médiuns. O que quer dizer isso, ser médium? É captar o psiquismo vigente desse ambiente que foi construído por nós, com a nossa ação. E isso lhes diminui o sofrimento? Pergunta Kardec. Diminui o sofrimento? Não. Mas agem assim pela inveja que sentem em ver aqueles que são mais felizes. Então, quando as pessoas postam, nós não sabemos se ela está querendo infelicitar ou deixar com que as pessoas a invejem. E nós entramos numa condição magnética, em conluio, num casamento de ideias, de sentimento, de emoção com essas pessoas. Mas aí nós temos uma outra pergunta que é na 479, que vai perguntar assim, Kardec diz: a prece não é um meio eficaz para curar esse tipo de obsessão, ou seja, de acontecimento, essa ideia fixa que nós temos para com eles e eles para conosco? E os bons espíritos respondem: sim. Mas não basta dizer algumas palavras para obter aquilo que se deseja de Deus. Porque Deus dá a assistência aos que agem, e não somente àqueles que se limitam a pedir.
Então, ajuda-te que eu te ajudarei. E aí nós pensamos, quanto nós estamos modificando na nossa atitude, no nosso comportamento, o que nós estamos pedindo em prece. Lembra que nós falamos no início, a doutrina espírita nos mune de muitas ferramentas. E no Livro dos Espíritos tem outra impressionante, que vai perguntar assim, na 536, os grandes fenômenos da natureza, aqueles que são considerados como perturbação dos elementos, provém de causas acidentais ou tem por objetivo um objetivo providencial? Sim. Tudo tem razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Esses fenômenos, eles sempre têm por objetivo atingir o homem? Às vezes, esses fenômenos têm no homem a razão imediata de ser. Entretanto, na maioria dos casos, seu objetivo é o restabelecimento, o equilíbrio e a harmonia das forças da natureza. Meus irmãos, vamos lembrar uma coisa. Quando nós entramos no psiquismo incoerente, maledicente, e nós vamos nos permeando dessa contrariedade, desta arbitrariedade, nessa luta entre grupo A e grupo B, nós estamos mexendo, desequilibrando a estrutura do universo. E principalmente a estrutura física nossa. Porque lembremos, a nossa condição eletromagnética, ela produz em nós, de forma independente da gente querer ou não, porque é elétrico. São sinapses que o nosso sistema produz, realiza. Porque o nosso cérebro, ele não entende se aquilo é uma realidade ou se é simplesmente um pensamento. Ele automaticamente ele vai fazer com que haja o nosso sistema de ataque ou fuga, de defesa, para nos deixar aptos e em segurança. E é isso que nós precisamos mover. Vamos fazer preces. Porém, não nos esqueçamos, a prece ajuda sim, mas nós temos que ter campo vibracional para alcançar o que nós estamos necessitando e pedindo. Porque tudo são ondas no universo. E nós precisamos nos elevar para alcançar a onda de segurança, de amor, de harmonia, de saúde. Porque quanto mais nós ficamos pesados nos nossos sentimentos, mais nós caminhamos para baixo,
ao invés de caminharmos para cima. E assim, com essa reflexão, com este tema que nos traz na grandiosidade das ferramentas da doutrina espírita, das obras básicas trazidas por Kardec, nós vamos ter o entendimento do hoje, do que está acontecendo, e vamos traduzir o que significa tudo o que nós estamos vivenciando. Que a paz de Jesus, que Dr. Bezerra de Menezes possa, nesse momento, fazer realidade de profilaxia, de saúde, de bem-estar a todos os hospitais, às clínicas, aos leitos de dor, a todas as pessoas que estão amedrontadas, a todos os idosos, cuidando das nossas crianças, também cuidando de toda a condição do ambiente, nossos rios, nossos mares, nossas matas, e que esse verde no solo, onde nós estamos com os nossos pés apoiados, segurados, possa se fazer presente com o azul do céu que está sobre nossas cabeças. Olhemos o azul e o branco das nuvens, e à noite olhemos para as estrelas, e não esquecendo, olhemos também para aquele irmão que está ao nosso lado, dentro do nosso lar, da nossa casa, seja ela mental, seja ela física. Muita paz e que assim seja.